Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Você abrir a Bíblia no livro do Evangelho de São Lucas. No Evangelho de Marcos, tem Lucas também, mas eu quero Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Capítulo 5 de São Marcos. Nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 20. 20 versículos. Se você estiver aí do lado de alguém que está sem a Bíblia, por favor, compartilhe aí a leitura dessa palavra. Divida aí a sua Bíblia para essa pessoa que está com você ler também esse texto da palavra. Hoje, culto de jovens apresentando o tema separados pelo pecado, unidos em Cristo. Verdade, o pecado só separa, só Cristo é que nos une. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Entre aqueles chegaram a outra margem do mar, a terra de Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia se julgar. Andava sempre de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus,
Essa história aqui, irmãos, ela é impressionante, porque ela mostra o poder que Jesus tem para transformar o mundo. Como é impressionante. Quando Jesus transforma a vida de uma pessoa, só Jesus pode fazer isso. Jesus estava pregando em Cafarnaum a uma multidão, pregando a palavra de Deus e seu Pai, e ali uma multidão havia crido nele, já tinham crido na palavra. Era um texto que antecede do capítulo 4. A gente vê que Jesus estava ali do lado do mar da Galileia, num dos lados do mar da Galileia, e ele estava ali pregando, quando de repente Jesus sente no seu espírito que do outro lado do mar tem alguém que está desesperadamente precisando dele. E Jesus entra no barco junto com os seus discípulos e começa uma viagem de mais ou menos 20 quilômetros mar adentro para chegar do outro lado. Quando a gente está no mar, na praia, a gente vê aquela imensidão do mar, a gente não consegue ver o país que está do outro lado, a cidade que está do outro lado do mar. É muito grande, a gente não consegue. Mas Jesus, ele vê a distância. Jesus enxerga de longe. Jesus não perde ninguém de vista. Diga aí para o seu irmão, Jesus não te perde de vista. Ele não perde ninguém de vista. E aí, Jesus percebe que há uma única alma necessitada, precisada da sua misericórdia, do seu amor. E o amor de Jesus é muito grande, a sua misericórdia é muito grande. Ele não quer que ninguém se perca. Jesus, ele não quer que nenhum homem se perca. Ele não quer que ser humano nenhum se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. E é o que diz a palavra de Deus, que o Senhor quer que todos sejam salvos. Eu já peguei aqui muitas mensagens mostrando que Deus é capaz de fazer para salvar uma alma, um homem. Tem que quando o Senhor chega só para salvar a vida. E Jesus estava vendo na sua presença, na sua soberania, na sua onisciência. Ele estava conhecendo e vendo a situação daquele homem, desse homem demoniado, possuído por espíritos malignos. Era uma legião de demônios que tinha tomado conta daquele homem. E uma legião, segundo o Império Romano, era um grupo de 6.000 soldados. Então tudo indica que aquele homem, ele estava possuído por 6.000 demônios. Imagine que um demônio só, ele já era suficiente para destruir uma pessoa. Imagine 6.000 demônios. Isso não é história de teologia, não. História bíblica. Foi Jesus que indagou aquele demoniado. E aquele demônio perguntou quem era eles. Eles disseram, somos muitos, somos uma legião. 6.000 demônios dentro de um homem só. Imagina a situação desse homem, esse endemoniado. E aí Jesus, ele vai em direção àquele homem que está do outro lado do mar. Quando o primeiro versículo diz, de repente chegar na outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, quando Jesus desembarcou ali no seu barco, e aí ele se encontra com esse homem veio. Quem era esse homem demoniado? Era um homem sozinho, era um homem perturbado, vivia gritando e clamando por entre os sepulcros, os cemitérios. Que coisa triste, que vida! A gente não pode
a gente não consegue nem conceber o ser humano, uma pessoa viver num estado desse. E ele vivia assim, como um animal, gritando e clamando dia e noite, nu, descalço, descabelado, sujo, se ferindo com pedras, o tempo todo, não tinha correntes, não tinha nada que pudesse conter aquele homem. Pessoas já tinham gritado e ele arrebentava francês lindo, irmãos. Uma casca de irmãos, uma legião de demônios. E ele vivia assim uma vida miserável. Esse homem havia perdido tudo, havia perdido a família, havia perdido a dignidade, esse homem havia perdido o emprego, perdido os amigos, estava possuído de demônios. Fico pensando, irmãos, há muitos nessa situação, há muita gente assim hoje, igualmente possuídos por demônios. Esses mesmos demônios, que são espíritos malignos, que não foram ainda, de uma vez por todas, presos pelo Senhor e serão, mas eles ainda estão possuindo corpos, possuindo vidas, destruindo famílias, destruindo seres humanos. Tem muita gente, assim como esse homem. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E era exatamente o que esses demônios haviam feito na vida daquele homem. Já tinha destruído, já tinha roubado a sua vida, estava matado agora. E a vida daquele homem estava por um fim. Haviam destruído a sua reputação, sua dignidade, seu respeito, consideração das pessoas. Havia roubado a sua paz, a sua família, seus amigos, a profissão, a capacidade que aquele homem tinha, com certeza. Era um homem normal, comum, como qualquer outro, tem seu emprego, tem seu trabalho, tem sua família, tem seus amigos. O diabo já havia roubado tudo. A sociedade já havia escanteado aquele homem, porque numa hora dessa é assim que acontece, irmãos. Primeira coisa que acontece com uma pessoa que o diabo age e possui, a sociedade despreza, a sociedade começa a escantear, rejeitar. Ninguém quer conversa mais, ninguém quer saber. E aquele homem era solitário, vivia sozinho. Muitas pessoas vivem assim hoje, muita gente assim. Hoje em dia, possuídos por demônios. A gente anda por aí, e a gente está andando na rua e a gente vê uma pessoa desmorada, suja, perdida, descalça, desorientada, loucamente pelo tempo. Eu costumo olhar assim e ver, meu Deus, tem misericórdia, tem cascas demônios destruindo o ser humano. Uma pessoa, ninguém quer falar, ninguém quer conversa, ninguém se aproxima. Quantas pessoas estão assim? Estão nessa situação porque esse homem estava também louco, desorientado, sem direção na vida. Outros não estão exatamente assim, escolofados, sujos, fedidos, estão gravatados, estão nos seus carros, também estão possuídos por demônios. Também tomados por legião de demônios, presos de outras formas, também estão assim. Mas Jesus estava a caminho daquele homem, Jesus estava na sua direção, Jesus estava indo ao seu encontro, porque Jesus estava vivendo de hoje. Jesus não quer que ninguém viva escravo do pecado, Jesus não quer. Deus não nos criou para sermos escravos do pecado. Ele nos criou, nos fez para sermos livres. Ele não quer que ninguém seja dominado pelo pecado, pelo diabo. Ele nos fez para sermos livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que pode deixar
Senhor Jesus, Filho de Deus, não me atormentes. E ele corre, se prostra. Outra tradução diz que ele se prostra aos pés de Jesus, porque para adorar, mas na verdade ele não queria adorar a Jesus, ele queria ali implorar que ele me deixasse quieto, que ele não me perturbasse, que ele deixasse do jeito que ele estava, destruindo aquela vida para ele chegar ao final. Por favor, não me perturbe, não me tire daqui. Ele clama a Jesus, então, liberta pelo Espírito, sai desse homem. Perguntou o seu nome, eles legiam, porque somos muitos. E aqueles espíritos imundos que estavam naquele homem, Jesus os repreende e eles entram numa manada de corpos, 2.000 corpos, que eles os demônios precisam de corpos, eles precisam de corpos para ele operar. É lógico que ele não quer corpo de animal, porque ele não tem propósito nenhum para agir, mas ele quer corpos humanos, seres humanos. Seu plano, o seu propósito é entrar em homens, seres humanos e pessoas e destruir a mais bela criatura de Deus, envergonhar Deus, destruir, levando vidas para si. E aí Jesus permite que eles entrem naquela manada de corpos e aqueles corpos se precipitam no mar e todos morrem afogados, aqueles demônios ficam sem corpos para atuar. E eles saem, tem que sair daquela cidade. E aquele homem que antes era um endemoniado, rejeitado pela sociedade, solitário, fedido, sujo, nu, louco, o Senhor agora liberta. E é lindo. Eu acho o que acontece com esse homem aqui é um retrato do que Deus faz, que fez na nossa vida e continua fazendo na vida de tantos quantos querem Jesus na vida. Essa mudança radical, essa transformação. Você vê antes de Jesus, como é que vive esse homem? O homem é aquele que vê o homem. Antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, o homem perturbado mentalmente. Porque ele era louco, era uma pessoa louca. O diabo tem levado muitas pessoas à loucura também, a praticar atos insanos, a tomar atitudes de pessoas loucas, embora sem ser loucas, tomando atitudes de pessoas loucas, fazendo coisas de gente louca, de gente insana. O diabo faz isso, ludibria a mente, perturba a mente das pessoas. E esse homem era perturbado mentalmente. Ele estava nu, a Bíblia diz que vivia nu, descido. A vida dele era assim, antes de Jesus. Pessoas antes de Jesus vivem assim, nu, desprovido e despido de dignidade, desprovido de educação, de respeito, de considerações, envergonhado, seu caráter rachado, uma pessoa nua, completamente despida, de vergonha, de moral, de princípios. Assim que vive as pessoas antes de Cristo, esse homem estava assim, louco, sem direção, sem orientação, sem bom senso, sem nenhuma orientação nada.
Então era a vida desse homem peculiar, possuído por uma fazenda. Muitos detalhes. Aí depois de Jesus, agora, como é que apareceu? A gente lembra do Cristo. Agora, ele está tranquilo em suas emoções, sossegado, tranquilo. É assim que o Senhor Jesus faz na vida do pessoa. Ele traz paz. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa atormentada, perturbada, agitada, nervosa, estressada, irritada. É uma pessoa que não tem paciência com ninguém, se irrita com facilidade, irada. Só sem Deus é assim. Só Jesus nos traz verdadeira paz no nosso coração. Paz. Amém, queridos? A paz de Jesus. Vocês querem cumprimentar as pessoas? A paz do Senhor. Jesus, quando chegava aí nos seus discípulos, dizia: paz seja Deus. Que a paz repouse aqui nesse lugar. Primeira coisa que o homem recebe de Deus é paz. Quando ele se entrega para Jesus Cristo, recebe a paz. Quantas famílias sem paz? Casas em que uma outra tem paz. É só confusão, é só contenda, é só briga de cada casa. É só gritaria, é só nervosismo. Ninguém tem paz. Ninguém conversa, não tem paz. Não tem paz, não tem paz para dormir. Pessoas que não têm paz para dormir. São muitas pessoas que não têm sossego para dormir. Só me diz: em paz viverei e logo pego o sono, porque só o Senhor me faz repousar nessa Deus. Jesus é que nos dá a paz. Amém? Olha o Senhor dele. A paz do Senhor. A paz. Você já tem a paz do Senhor? Jesus. Quem já tem a paz de Jesus? Jesus traz paz para esse homem. Seu coração se acalma, suas emoções elas se acalmam. Ele agora se torna sossegado. Um homem que tem sossego, que tem paz, tranquilo. Agora que ele está vestido, as pessoas passam a ver ele vestido, as pessoas se admiram. Não acredito que ele está agora assentado. É como ele se assentava. Não tinha sossego, andava de dia e noite e dia, acordado e falando, e gritando e clamando. Não tinha sossego, agora ele está assentado. As pessoas olham, não acredito. Esse homem sossegou. Jesus traz esse sossego, essa calma, essa paz para viver uma pessoa agitada, atribulada, perturbada. O diabo tem essa intenção de deixar as pessoas assim, atribuladas, sabe, perturbadas, estressadas, atribuladas, aflitas, desesperadas, agitadas o tempo todo. Jesus é quem nos dá a tranquilidade, o sossego que a gente precisa. E aquele homem agora se assenta, está vestido, se vestido agora é o que Jesus faz, e veste de uma vestimenta de honra, de dignidade. Ele veste agora de uma reputação. Agora as pessoas olham para você e querem se aproximar de você. Ninguém quer se aproximar de uma pessoa desfia. Você tem que agora está vestido de dignidade, de honra, de respeito. Está vestido, é o que Jesus faz na nossa vida.
Ele era assim. Dá muitas pancadas na vida, quer pra cá o tempo todo, tropeça como cego, que anda, sabe, no escuro, tropeçando, caindo, batendo nas coisas. Ele responde agora, está em seu perfeito juízo, tem luz, tem direção, tem orientação. Agora, porque Jesus libertou ele, agora recebeu Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim, Davi diz que a Bíblia, a palavra de Deus, para ele era lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ele diz, é a tua palavra. Quando a gente tem Cristo, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela se torna para nós luz, lâmpada para o nosso caminhar, os nossos pés. A gente sabe o que está passando. Somente uma pessoa que tem Cristo, ela sabe tomar verdadeiras posições na vida.
Mentiroso, enganar as pessoas.
nos trazer de volta. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém tem mais a Jesus é o Deus líder, glória a Deus. Jesus está aqui, ele é. E onde Jesus está, ele está para salvar, ele está para libertar, ele está para transformar, ele está para curar, ele está para trazer para uma vida restaurada, se você está aqui, porque ele é justiça, e a sua vida pode também estar sendo roubada, sagrada. O diabo pode estar também colocando, também destruindo a sua família, destruindo você. Lhe levando para a derrota, o caos, o fracasso total, para enfim matar gravemente a sua alma, destruindo o seu propósito. Então, Jesus nesta noite está querendo fazer a sua vida que fez com esse homem aqui. Transformar, libertar, expulsar, repreender todo espírito maligno que operar, agir, interferir, influenciar você e a sua família. Jesus quer libertar. Só Jesus existe livre. Só Jesus faz essa libertação. Não tem remédio, não tem psicólogo, não tem terapia. Casamento destruído, dificilmente tem terapia da igreja, se não for na palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior terapia que podemos fazer na nossa alma, na nossa mente. É a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o psicólogo de excelência. Ele trata a nossa alma. Só Ele que liberta. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus liberta. Diga de novo. Só Jesus liberta. Só Ele faz essa obra de transformação que ninguém fez. Naquele casamento da Galileia, pega a água, transforma em vinho. Ele está ministrando ali uma mensagem, uma palavra. Eu sou o Senhor da transformação. Eu sou o Senhor da qualidade de vida. Aquela água do salado viu no final daquele casamento. Que vinho saboroso, delicioso, incomparavelmente melhor do que o vinho que serviu. Que coisa! Jesus está dizendo aí: sou eu que faço isso. A vida que eu dou é incomparavelmente melhor do que qualquer outro estilo. Jesus é o Senhor da qualidade. Ele é o Senhor que transforma, muda radicalmente você. Amém, mas prática do pecado. O pecado é quebrar princípios de Deus. Você não está seguindo a palavra de Deus, você já está pecado.
Calvário. Amém? Entregarmos as nossas vidas ao Senhor. A gente entrega a nossa vida ao Senhor, nos liberta totalmente. Me lembro quando eu tinha meus 17 para 18 anos, quando eu me entreguei a Jesus. Como a minha mente era enganada pelo pecado. Como eu era enganada. Como eu vivia uma vida de ilusão, completamente uma vida de ilusão, de mentira. E eu me lembro perfeitamente que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Jesus entrou no meu coração. Como os meus olhos se abriram. Caiu uma escama dos meus olhos. Eu comecei a enxergar os verdadeiros valores da vida. Valor da família, valor da casa de Deus, valor de estar na presença de Deus, valor das pessoas. Comecei a enxergar. Meus ideais